Bom dia! Bom dia! Estamos juntos às 7 horas da manhã do dia 16 de junho, uma terça-feira, 16 de junho de 2020. Mais um tempo juntos e alguns queridos já conosco. Pois é. Com chuvinha, uma chuva boa. Tira o som, meu avó. Esqueci-me de algumas coisas. Muito bem. Temos aí então a Nívia, a Adeline, a Dora, Eliane lá de Carianos. Oi, Eliane. Beijo. Bom dia para vocês, Luiz Carlos e a Vera estão com a gente também. Que coisa boa nesse dia 16 de junho. A Vani. Adelina, tudo bem, Adelina? Seja bem-vinda, que bom ter você. A Deise também, a Áurea, esse povo, a Helga com a gente, Paulo Roberto, Lucinete. Ô Lucinete, que bom ver você. Bom tempo juntos aí. Bom, meus irmãos, hoje a gente está na nossa caminhada dos Salmos, né? E agora, aqueles Salmos que a gente ainda não tinha trabalhado, né? Fazendo uma peneirada, né? Daquilo que a gente não trabalhou ainda, porque faz tempo já que a gente está com os Salmos, né? E estamos caminhando neles, né? E o que vai acontecer é que a gente vai usando aqui, cada dia a gente vai utilizando o Salmo próximo, né? Então agora a gente está numa sequência. Ontem foi 48, agora 49, temos uma caminhada. Então o Salmo 49, apesar de ser até um salmo grande, mas ele é bem, o assunto dele é bem direto, sucinto. Ele fala do óbvio da vida, talvez a questão mais importante da nossa vida. E ele descreve ali de uma forma poética, mas até um pouco depressiva, né? Deprimida a maneira de passar aqui, mas é uma realidade. O que eu gosto nos Salmos é que eles nem sempre são poéticos no sentido de fazer uma poesia, de adoração a Deus. Eles também trabalham uma realidade e em forma de palavras eles descrevem a verdade da vida. E esse é o Salmo 49, que descreve aí a verdade da vida. Vamos lê-lo? Vamos. Antes de ler, eu só vou responder para a Deise. Ela está perguntando sobre a Noemi, né? Ela já fez cirurgia ontem, está em recuperação, saiu hoje do hospital, está tudo bem, foi tudo bem. A Deus, né? Entrou às 13 horas mais ou menos e finalzinho da tarde saiu da cirurgia. Graças a Deus, tudo certo, tudo bem, e estamos aí em oração pela plena recuperação dela. Amém. Vamos ler o Salmo 49, então? Ouçam isso, vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem nesse mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Esse é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor.
Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Um salmo estranho, né? Um salmo estranho. A gente diz que ele é estranho porque ele está sempre acostumado com a ideia de que o salmo vai nos trazer uma luz no fim do túnel, no final dele. Mas esse salmo, ele traz o óbvio da vida. Ele vai dizer a lógica da vida e da morte. Primeiro, ele está dizendo, olha, o que eu vou dizer para vocês é interesse de todo mundo, tá? Esse assunto, ele atinge ricos e pobres, gente poderosa e gente aí sem nenhuma expressão. Todos vão passar por essa realidade. E aí ele vai dizer, olha, por que a gente deve temer os dias maus, os momentos difíceis? Quando os traiçoeiros nos cercarem, versículo 5, aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas riquezas, por que a gente deve temer esse momento, né? Na verdade, ele está dizendo, olha, ele vai dar a resposta. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre e para que viva para sempre e não sofra decomposição. Ou seja, não tem como livrar da morte. A palavra decomposição aqui dá essa ideia de que o salmista até vai dizer que os seus ossos não vejam decomposição, né? Essa ideia de ressurreição que estava presente já no Velho Testamento. A ideia de que o justo não sofreria com a morte, né? Esse é um jeito poético de dizer isso. Mas como livrar da morte? Todo mundo vai morrer. Então ele vai dizer, olha, razão, porque homem nenhum pode redimir o seu irmão, pagar a Deus o preço da sua vida, porque todos vão morrer, tanto os sábios quanto os tolos, os insensatos, e vão deixar para os outros os seus bens. Seus túmulos vão virar morada para sempre deles, versículo 11. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Isso é óbvio, sim, é óbvio, mas é um óbvio que de vez em quando a gente não quer ouvi-lo e na maioria das vezes nós não queremos tratá-lo de frente, porque nós em nós mesmos não temos resposta para isso. E alguns até dizem, bom, vamos morrer mesmo, né? Então vamos viver do jeito que a gente quiser, né? Outros vão dizer, se a gente vai morrer, eu não quero nem saber disso, e não se prepara para esse momento. Aqui, ele então está dizendo, é óbvio que nós vamos morrer. Versículo 13, este é o destino dos que confiam em si mesmos, dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Mas, na verdade, esse é o destino de todos. Agora, no versículo 15, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Aqui o salmista está dizendo, de acordo com o conhecimento que ele tinha da época sobre a vida eterna. E já aqui nesse tempo havia um conceito da vida eterna para os justos. Os justos viveriam eternamente com Deus, porque Deus era o único que poderia redimir, ou seja, pagar pela sua alma. Esse conceito é muito forte já no Velho Testamento. O conceito da vida eterna e Deus como o Senhor que poderia nos dar a vida eterna já era lá do Velho Testamento. O que não estava muito claro era a questão do inferno. Tanto é que aqui ele vai dizer que os que não vivem para Deus, os que não têm essa confiança em Deus,
vão para o Sheol, né, que era a ideia da morada dos mortos, da sepultura. Então, toda vez que o Velho Testamento fala sobre este corpo vai descer à sepultura e que vai ficar na morada dos mortos, né, sua vida acaba ali, era uma ideia de que não havia esse inferno que o Novo Testamento trata com muita propriedade. Havia essa ideia de aniquilamento, ou seja, morreu, vai passar a sua eternidade no Sheol, né, sofrendo a decomposição, digamos assim. Então o conceito era meio equivocado. Hoje, olhando para o Novo Testamento, sobre a palavra de Jesus e também muitos ensinamentos de Paulo e o próprio Pedro, os apóstolos do Novo Testamento, a gente entende que há um sofrimento eterno. Então ainda fica pior do que o salmista, porque o salmista diz assim, vai para a decomposição, mas eu não, eu tenho esperança que Deus vai redimir a minha alma e que essa alma vai poder ter um descanso eterno. Bom, olhando para isso, ele fala aqui em pagamento. E é tão interessante, por que eu tenho que pagar pela minha vida? Né? A resposta está no Éden. Quando o homem peca contra Deus, ele faz uma dívida eterna contra Deus. E essa dívida tem que ser paga. Por isso, toda vez que alguém morre, é porque ele está pagando pela sua vida. O problema é que esse pagamento ele não é total, porque o pecado que fizemos contra Deus na pessoa de Adão e Eva traz sobre nós uma consequência, uma herança maldita de pagamento eterno. Então, nossa dívida é o inferno. O Novo Testamento nos ensina que nós merecemos a condenação eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, nesse sentido, então, há sofrimento depois da nossa morte. Pior ainda do que simplesmente morrer. O destino nosso, todos, é morrer, mas o nosso destino não é ficar na morte. A morte é uma passagem, porque a palavra de Deus vai dizer, Jesus olhando lá para Marta e dizendo assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando Jesus então morre na cruz, ele é o enviado do Pai, é o Deus Filho que vem para pagar a dívida da humanidade na cruz. E todos aqueles que o recebem, todos os que creem no seu nome se tornam filhos de Deus. Por isso que João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo. E mundo aqui coloca o seu nome e o meu nome, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele dá o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quem deposita a sua vida no Filho, tem a vida que o Pai pode dar. E ele é quem dá a vida a todos. Por isso que aqui o Salmo fica um pouco truncado, mas o Novo Testamento e a vida de Jesus, e a morte de Jesus, e a ressurreição de Jesus me dá a resposta. Não, eu não preciso ficar na sepultura, e nem preciso sofrer a decomposição, e nem preciso sofrer os horrores da eternidade. Eu posso ter uma eternidade com Cristo. Eu posso esperar, e esperar aqui não é só de expectativa, né, de ficar esperando, mas esperar no sentido de esperança, e que alguns usam como esperançar. Eu posso esperançar que um dia o Senhor que me alcançou na cruz, e lá na cruz eu morri para as minhas características, minhas ações, mas reconheci que a salvação está em Cristo, eu vou desfrutar da vida eterna. Este é o destino para aqueles que não conhecem a vida eterna. A vida eterna é um relacionamento com Jesus. João 17 vai dizer que conheçam a vida eterna, ou seja, que tenham a vida eterna, que conheçam a Ti e o que enviaste, que é o Filho dele. Por isso, nessa manhã, eu queria te fazer uma pergunta muito simples. Assim como aqui a resposta e o entendimento do Salmo e a verdade que o Salmo está dizendo que todos vão morrer, eu queria fazer uma pergunta. Você já tem resposta para a pergunta onde você vai passar a eternidade?
Eu me lembro que na minha época essa pergunta era muito comum de se fazer. Todos faziam essa pergunta. Quando falavam de evangelho, quando falavam de pregação da palavra, a pergunta que as pessoas faziam para nós era: você sabe para onde você vai passar a eternidade? Onde você vai passar? E a resposta era: não sei. Uns, a gente vai morrer, vai acabar aqui. E outros tinham a resposta: sim, eu sei. Eu vou passar ao lado do meu Salvador. Porque é isso que responde àqueles que têm a firme convicção de que não merecem a salvação, mas que entendem o sacrifício da cruz. Por isso, nessa manhã, a pergunta é essa: onde você vai passar a eternidade? Segunda pergunta: você já recebeu o sacrifício da cruz de Cristo e já experimenta as bênçãos da cruz? Porque as bênçãos da cruz é vida para mim e para você. E vida que começa aqui, uma vida plena, uma vida eterna, uma vida cheia de sentido. Quando a gente olha para a vida e não vê ela como um momento antes da morte, a gente vê ela como uma oportunidade de mostrar a vida de Jesus através de nós. Sendo templos que andam por aí, como a gente viu ontem, refletindo a glória de Deus em tudo que a gente faz, mostrando que há um Deus vivo e que tem resposta para a morte. A resposta para a morte é a morte de Jesus. Jesus na cruz deu resposta à morte da morte. Jesus é a resposta da morte. Jesus é a vida. Eu sou a ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, queridos, e aí ele dá um conselho, para terminar, o mesmo conselho que eu dou a você. Tem muita gente infeliz nesse mundo, e até cristãos, gente que já conheceu a verdade do Evangelho, porque começam a olhar para o bem dos outros, as conquistas dos outros, começa a comparar-se com o fulano e o ciclano. Quem nunca, né? Quem nunca olhou para o vizinho e disse assim: poxa vida, hein? Queria ter um carro desse. Quem nunca olhou pro chefe e disse assim: poxa, mas ele, não sei como é que ele conseguiu isso, eu sou muito mais capaz que ele. Quem nunca se comparou com um irmão, com uma irmã, que começou a se dar bem e você não se deu tão bem? Quem nunca comparou com qualquer outra pessoa ou invejou os bens de outra pessoa? Ele vai dizer no versículo 16: não se aborreça quando alguém enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos os elogios, ele diz, né? Todos os elogiam, pois você está prosperando. Ele se ajuntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento como os animais que perecem. E aqui ele termina com esse tom, né, um tanto sem muita esperança, mas eu quero terminar essa palavra dizendo o que Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, lembra enquanto há tempo, porque haverá um momento onde a vida não faz mais sentido. E é nessa hora que a gente pode encontrar-se o sentido da vida. O sentido da vida é Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que tem resposta para a minha eternidade, aquele que não vai deixar minha alma em decomposição, o meu corpo em decomposição, mas aquele que vai ter um dia, aquele que vai voltar e que vai nos chamar para si. E a Bíblia diz que naquele momento haverá a ressurreição dos mortos, uns para a perdição eterna e outros para a glória eterna. Essa é a esperança do crente, que nós não estamos aqui no momento onde nascemos, crescemos e morremos. Nós estamos aqui com um grande projeto de Deus também, para que outras pessoas conheçam a vida eterna. E essa vida eterna chama-se Jesus Cristo. Vida eterna tem um nome, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho já está condenado. Assim diz João 3, 17 em diante. Por isso,
essa manhã é manhã de esperança para você. Esperança numa entrega do seu coração a Jesus Cristo. Se você nunca fez essa entrega, eu convido você, onde você estiver, depois que a gente terminar a nossa live, coloque o seu joelho no chão e diz: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. A minha vida é tua, para que eu possa então desfrutar dessa vida já agora, trazendo a paz que excede todo entendimento. Se você está com o coração nas riquezas, nas coisas, preocupado, ou ansioso, ou invejoso, saiba que é bom ter as coisas. Deus não nos deixa não ter, Ele não nos proíbe de ter. Mas o que nós não podemos é ter o nosso coração nas coisas. Nosso coração deve ser naquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, que é o nosso maior bem, que é a razão da nossa existência. Bom, então nessa manhã, que o seu coração esteja em Cristo. Amém? A Raquel, quer dizer, a Raquel falou que vai estar com o meu Salvador face a face, hei de ver. Amém. Aleluia, né? Nós também. A Rosane também falou que vou passar ao lado do meu Deus. É aquilo que nós que temos Jesus no coração, todos nós sabemos que é isso que vai acontecer. Isso mesmo. E a Raquel respondeu, né, que a Noemi, tá tudo bem com ela. A Raquel é irmã da Noemi, Sim. né? Agradeço as orações, ela fez uma cirurgia, está bem, louvado seja Deus, né? A Raquel Amém. e a Noemi são irmãos, para quem não sabe, né? Sim. O Luiz Fernando está pedindo orações, especialmente por hoje, né? Com certeza vamos estar orando, né? E Deus vai estar ministrando ao seu coração primeiro, né? Amém. Teve alguém que pediu alguma coisa. Sim. A Adelina Cassiano, ela está pedindo oração pelo esposo dela. Adelina. Como é o nome? Adelina. Ô Adelina, só coloca o nome dele para nós aí, tá? E a gente vai estar orando, tá? A Lani, querida, está dizendo: sou grata a Jesus por tudo que eu tenho. Amém, Lani, né? E não só o que nós temos, mas aquilo que nós somos, né, Lani? Deus nos dá a vida, Deus nos dá pessoas, Deus nos dá coisas, e aquilo que nós somos é dele, né? E graças a Deus que temos o que ele nos dá, né? Amém. É isso aí. Amém. Vamos estar orando aqui, também lembrando, então, Noemi, graças a Deus a cirurgia foi bem. Glória a Deus. Foi bênção. Vamos continuar orando pela Martina. Martina é o nosso bebezinho. 10 meses, 10 né? meses, filha da Kathleen, neta da Norma, né? Hoje é aniversário do Luiz Carlos Quadrado. Parabéns, Luiz. Parabéns para você. Ficando mais experiente. Deus abençoe você, Luiz Carlos. Vamos orar por ele. Seja aí abençoado esse dia. Essa família amada. E também a Martina, então, ela tá, graças a Deus, se recuperando bem. Então, em observação, né? E vamos estar orando aí, Manuel, né? A Adelina é irmã do Luiz Orlando. Sim, Adelina. Muito, muito bom. O nome do esposo? Sim, é o Manuel. É tá? Manuel, que está com Covid. Isso, eu já coloquei aqui. Mas o Luiz Orlando, é da Vanésia e do Matheus. Tá? Sim. Seja bem-vinda, viu, Adelina? Tá? Eu estou olhando aqui, porque aqui a gente tem Hoje está dando certo o negócio aqui. A Lani está dizendo, né, que ela agradece não só pelo que ela tem, mas também pela doença dela, né? Que hoje ela é melhor do que ela era. Para quem não sabe, a Lani convive com Parkinson desde os 38 anos, então é uma batalha constante, mas ela está grata a Deus, porque até isso Deus usa para aproximar dela, né? Eu também, falando, né, em Parkinson, eu tenho um amigo, assim, do tempo de antes do seminário, né? Eu já terminei o seminário em 97, para ter uma ideia, então faz tempo já, né? Tu é novinho. O pastor Natálio, ele é pastor lá em Paranaguá, e descobriu também uns 8 anos atrás o Parkinson, e está na luta também, tomando essas medicações aí que a Lani, né, toma também. Então também queria orar por ele, por Lani também, né?
esses queridos que sofrem aí com essa doença, né? Tá, eu também, então, orando aí pela Martina, que a gente falou, a tia Luzia, minha tia, nossa tia lá de Vitória, que está com Covid também, está internada, estado grave, né? Minha tia já é bem idosa, né? E entubaram ela ontem. Então, para ela se acalmar também, para não ficar sofrendo tanto, né? Então, está orando por isso. E aí, o esposo, né? O Manuel, esposo da Adelina também, que está com Covid. Queridos, vamos colocar diante do Senhor, né? E agradecendo também pelo aniversário aí do Luiz Carlos, né? Paizinho, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá, mais uma manhã que podemos acordar, de saber que o Senhor tem tantas coisas para nós juntos. Obrigado por cada pessoa que está conosco aqui agora, que ouviu essa meditação, Senhor, e que sabe que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Senhor, queremos te convidar novamente, Senhor, aqueles que estão convidando, para fazer parte da nossa vida, tomar conta do nosso coração, dos nossos pensamentos, a nos ajudar naquilo que nós precisamos, mas acima de tudo, Senhor, hoje nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus que veio e que morreu por nós, que pagou o preço para que hoje a gente pudesse ter acesso a Ti e que nós tivéssemos uma vida, e uma vida que é eterna com Jesus, um dia lá no céu. Obrigado porque o meu nome e o nome do meu querido está escrito nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor pagou o preço por nós naquela cruz. E obrigado porque é o Teu sangue que nos limpa de todo pecado e que nos ajuda a viver a vida, Senhor. Eu te louvo pela vida que o Senhor nos deu e que apesar das lutas, Senhor, nós entendemos que as lutas também são para nos aproximar de Ti e para saber é Deus acima de todas as coisas. Nessa manhã, Senhor, nós dizemos, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pelo que temos e pelo que nós somos. Obrigado porque o Senhor nos fez assim. Senhor, nos ajuda, Pai, porque nós somos assim e queremos, Senhor, ser mais parecidos contigo. Nos dá um coração grato, nos dá humildade, nos dá bondade, nos dá alegria, nos dá mansidão, nos dá domínio próprio, nos dá longanimidade, resiliência, Senhor, que são características tuas. Ó Jesus, nos ajuda, porque nós não conseguimos sozinhos, mas o Senhor é o Deus que nos fortalece todos os dias. E nós somos muito gratos por isso, Deus, porque em Ti está a nossa confiança e a nossa esperança. Obrigado, Senhor, pelas respostas que nós temos tido. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da Noemi na questão do hospital. Senhor, obrigado pela cirurgia, que o Senhor esteve com ela, mas que ela possa se recuperar plenamente e também o seu corpo possa voltar ao normal, Senhor, apesar da retirada da vesícula. Esteja com ela ali. De forma muito especial, eu quero orar hoje, Senhor, pela vida do Luiz Carlos, que está completando mais um ano. Muito obrigado pela vida dele, obrigado pelo homem que ele é, pelo provedor de sua família, Senhor, pelo seu filho Rodrigo, pela Vera, Senhor, esteja abençoando essa casa, Senhor, e que a ele seja dada a tua bênção e a tua graça em todos os momentos. Nós louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus dessa casa. De forma especial também queremos agradecer porque o Senhor está cuidando da Martina, o bebezinho, Senhor, e queremos que o Senhor continue, Senhor, reduzindo a febre, cuidando para que ela não volte a ser hospitalizada, Senhor, e que tudo possa voltar ao normal. Clamamos por cura pela vida da Martina, porque sabemos que o Senhor é o Deus de toda cura. Pai, nós queremos clamar pela vida do Manuel, que está com Covid, esposo da Adelina. Ó Jesus, o Senhor conhece a vida do Manuel e também da tia Luzia, Senhor, que está com Covid, tão mal. O pastor Marco Antônio, do Rio de Janeiro também, Senhor. Ó Pai, que o Senhor visite a cada um deles, Senhor. Que
que o Senhor esteja ali, Senhor, recupera a saúde, ajuda, auxilia, faça com que o tratamento seja eficaz, Pai. Outros queridos que estão passando pela Covid, Senhor, eu nem lembro de todos, mas o Senhor conhece, e hoje em especial nós queremos colocar o Manuel, a tia Luzia, o pastor Marco Antônio. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um deles e auxilia para que esse tratamento seja eficaz, Senhor. Dá o tratamento, o médico, as condições certas para que eles possam se recuperar. Pai querido, também queremos pedir pelos enfermos que estão enfrentando a quimioterapia, em especial a Márcia, que também está se preparando para um transplante de medula, né? Sim. Junto com a quimioterapia, Senhor, agora ela está se recuperando, Pai, então tem misericórdia da Márcia, provê que esse tratamento seja adequado e recupera, Senhor, nela a alegria, Senhor, as forças, que o corpo dela reaja bem, assim como eu peço pela nossa sobrinha Fernanda, que o Senhor esteja dando a ela graça, ela também está fazendo essa químio e rádio, Senhor, então que o Senhor esteja ajudando para que ela possa se recuperar plenamente, Senhor, e seu corpo reaja bem. O dentista César, nós também pedimos sobre a vida dele, cura para esse câncer, Senhor. A Margot, que enfrenta também, Senhor, que está num período melhor, mas que o Senhor esteja abençoando e trazendo cura completa. O Nilson, Senhor, da Andréia, nós clamamos pela vida dele também, que o Senhor esteja curando, trazendo cura sobre a vida dele. A Jandira, outros queridos aqui, Senhor, que o Senhor esteja com o Paulo, irmão do Paulo, que o Senhor esteja com ele também, e tantos outros queridos que já mencionamos aqui, nós colocamos, cada um tem um nome agora em especial, nós colocamos diante do Senhor e clamamos cura sobre essas vidas, Pai. Assim como nós damos graça, porque o Senhor curou o Emerson, que já passou por aqui, Senhor, e outros queridos que estão bem, o Tiago que fez aquela cirurgia na garganta, está melhor. Senhor, nós te louvamos, mas queremos clamar que esses queridos todos sejam cuidados e amparados pelo Senhor, para que eles possam resistir nos dias que são mais sombrios, para que eles possam ter força para recuperar a sua saúde completa. É o que nós pedimos, Pai, no teu nome. E também hoje, de forma especial, Pai, eu te louvo, porque como aprendemos nesse salmo, nós não precisamos de coisas, não precisamos de bens, Senhor, não precisamos de uma vida como o outro, de não passar por lutas como o outro passa, porque nós temos a Ti. Eu te louvo pela vida da Lani, Senhor, também pela vida do pastor Natálio, porque o Senhor os tem sustentado e que apesar da doença, Senhor, eles são vasos preciosos no teu nome, Pai. Continua fortalecendo e amparando a vida deles, para que eles cada vez mais possam ser instrumentos da tua paz por onde eles passam. Senhor, nesse dia eu também quero pedir a tua bênção muito especial sobre a vida do Luiz Fernando, sobre essa questão do seu relacionamento. Ó Deus, todo esse tempo nós estamos clamando para que o Senhor se manifeste poderoso, Pai. Então, Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida do Luiz Fernando, da sua esposa, dos seus filhos, Senhor. Filho, eu não sei se é um, filho. É um só. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, e que o Senhor vá à frente, Deus. Sabemos que todas as coisas têm o tempo e te louvamos pelo tempo que o Senhor nos dá em tudo. Muito obrigado, Pai, por esse tempo tão gostoso aqui juntos. Quero pedir pelos empresários, que o Senhor esteja abençoando os seus negócios. Quero pedir por aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta do emprego, que não falte alimento, que não falte nada na vida dos teus queridos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, junto com os nossos irmãos, para colocar o nosso coração, ó Deus, na rota certa, para realinhar, ó Deus, o nosso coração em direção ao Senhor.
Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelas manhãs, obrigado pela oportunidade de estar com os nossos irmãos juntos, orando uns com os outros, uns pelos outros, pastoreando uns aos outros nessa caminhada dessa vida, que muitas vezes, Senhor, não pode ser solitária, porque é tanta dificuldade, tanto problema, Senhor, nós precisamos uns dos outros. Obrigado, Deus, pela Igreja de Cristo representada, ó Deus, aqui nessa manhã. Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor esteja tendo misericórdia da nossa nação, misericórdia, Senhor, dos nossos governantes, misericórdia, Senhor, de todos os homens e mulheres que fazem parte, ó Deus, da liderança política, ó Deus, do nosso país, e que o Senhor, em nome de Jesus, traga sobre nós um vento de um sopro do Senhor, ó Deus, trazendo justiça, paz, equidade. Ó Deus, trata o nosso coração como nação também, para que seja uma nação temente ao Senhor, uma nação que te busca verdadeiramente. Pai, nós oramos pela Igreja de Cristo representada no Brasil, que o Senhor primeiro, Pai, que haja uma santificação, um avivamento de vida, Senhor, nas nossas vidas, e assim a gente possa, Deus, ser luzeiros, luzes no meio dessas trevas tão densas, ó Deus, que a nossa nação está passando. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão à frente, ó Deus, no combate ao coronavírus, desde, ó Deus, as políticas públicas das secretarias dos estados, ó Deus, de saúde, até, ó Deus, os enfermeiros, os médicos, os que estão, ó Deus, diante deste quadro sempre, todos os dias. Que o Senhor tenha misericórdia, dê direção, sabedoria, força do alto, e que esse combate, ó Deus, comece, ó Deus, a ser vitorioso em todos os casos que são recuperados, na baixa, ó Deus, da curva, Senhor, até que ela não venha mais existir, Senhor. Deus, que as mortes cessem no nosso país, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pela sua igreja, que seja relevante, uma igreja atuante, Senhor. Oramos, ó Deus, pelo teu povo, que o teu povo, ó Deus, se levante para servir, para abençoar nesse tempo. Também, Senhor, em particular, oro pela nossa igreja, pelo retorno, Deus, dos cultos, que o Senhor esteja nos dando graça, sabedoria. Deus, que o Senhor também nos dê o sentimento de estarmos unidos em torno do grande propósito, que é te adorar como o Senhor merece. Senhor, é assim que nós oramos por esse dia, agradecendo a Deus por tudo, ó Deus, que o Senhor já nos deu. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, queridos, só relembrando que no domingo agora, de 10h30, nesse domingo só teremos um horário de culto, com 60 pessoas presentes, e depois, para o outro domingo, começa tudo de novo. Ou Já seja, se inscreva, né? Isso mesmo, eu vou te dar já as orientações do que você precisa fazer. Mas então, veja, nós vamos ter um culto apenas no domingo agora. Por quê? Nós estamos avaliando se há necessidade de um segundo culto. Nós só vamos abrir um segundo culto mediante ao número de inscrições até quarta, quinta-feira. Então, é importante que você faça a inscrição já no começo da semana, para a gente já ter uma ideia se a gente tem que abrir um segundo culto ou não. Porque a gente tem que pensar no melhor horário. Em princípio, a gente pensou pela manhã e noite, mas a gente pensou que não é producente trazer as pessoas de volta que vão estar no louvor, é mais risco de contaminação. Volta, traz. E também já estamos lá, a gente já faz a higienização, vai fazer a higienização do local. Então, talvez a gente, se durante a semana entender que precisa de 2 cultos, nós faríamos um culto às 9 e um culto às 10h30. Mas esse domingo não haverá outro culto, 10h30. Então, quem fez a sua inscrição, teremos as 60 pessoas inscritas que poderão participar deste culto. Então, você precisa ligar para o WhatsApp da igreja, que é o 988-690362, e dar o seu nome completo e a sua idade. Por quê? Entre 13 e 59 anos será permitida a entrada.
crianças abaixo de 13 anos, né? Adolescentes e crianças abaixo de 13 anos, e adultos, idosos a partir de 60, não poderão participar, queridos, por dois motivos muito simples. As crianças são assintomáticas e elas também elas maquiam a febre. E os idosos é por causa do decreto-lei. Então, queridos, faça a sua inscrição já, para que a gente tenha uma ideia, né, de quantas pessoas possam, de repente a gente tenha que abrir no outro domingo já um segundo culto, tá bom? Peço a sua cooperação, e aqueles que se inscreverem sabem que vão ter que seguir o protocolo, terão que usar máscara todo o tempo, será medida a sua temperatura na entrada do templo. Se a tua temperatura for acima de 37,5, você será recomendado a não entrar, porque você pode estar febril. Se você está com sintoma de gripe, não deve vir. Você deve comunicar, se deu o seu nome, você deve comunicar que você não pode vir, para que a vaga vá para outro, porque são 60 vagas apenas. E lá dentro será permitido só você sentar na cadeira e não ter contato com ninguém, nem sentar junto com o seu marido, com o cônjuge, com ninguém. Todos separados na distância regulamentar de 1,5 m de distância. E não é permitido, então, nem ficar, nem passear pelo templo, pelo local. Você vai entrar no seu carro e vai para a sua casa. Esse é uma nova normalidade. Queridos, nós estamos vivendo tudo isso, eu também estou achando tudo isso muito estranho, mas é para que a gente tenha duas coisas. Primeiro, a gente não seja agente de proliferação do vírus, e segundo, a gente seja agente de testemunho, né, para que as pessoas lá fora, na sociedade, possam dizer, sim, eles estão tomando conta, estão respeitando os protocolos pedidos pela lei, tá bom? Lembrando que nós não estamos impedidos de cultuar a Deus, adorar a Deus. Nós só estamos com dificuldade, restrição na nossa maneira de fazê-lo no templo, como fazia antes, não por causa dos homens, mas por causa do vírus. Vai ser comportamental. Olá, tudo bem? Como vai? Como vai? É isso mesmo. Vamos virar meio japonês, meio oriental, só assim. Mas vai ser divertido, gente. Vamos encarar como uma coisa divertida, que a gente não precisa estar se agarrando, né? A gente só... Isso tudo vai ser uma nova mudança, né? Bom, então, queridos, está aqui algumas pessoas dando, né, um tchau aqui, Deus abençoe, um bom dia na graça do Senhor, tá bom? Um abraço.